Adriano, quando a gente olha para aquele. O futebol está cheio de casos, está cheio não, né? Estão se somando aí alguns casos aí de clubes que fazem grandes transformações e têm resultado num prazo de tempo muito curto, né? Mas pegando o exemplo do rival aí do Flamengo, né? Aquela chapa azul de 2013, lá, quando ela se juntou, ela tinha uma característica que era uma concentração muito grande de pessoas de nome, né? De calibre, um pessoal com muita qualidade, né? E muita credibilidade, né? E um pessoal que tinha uma coesão muito grande naquele momento. Até hoje não tem tanta dispersão assim, né? Mas existia uma coesão muito grande nesse momento. O Vasco, a gente sente falta disso, né? E a gente vê que um cara como você e do teu grupo e tudo mais, que é um cara muito qualificado e com esse perfil, deixou o clube. Então, são duas perguntas. A primeira é você resumir para a gente o que aconteceu para você ter deixado o fato de ter saído, né, da diretoria do clube, e a segunda é se você pretende voltar e de que forma. A minha saída, ela se deu pelo seguinte: o meu apoio político, para mim, assim, dado o meu perfil, que eu acredito, e aí, evidente, eu estou sempre aberto a um bom debate, mas, assim, se eu tenho minhas convicções. Se eu entender num bom debate que eu tenho que ajustar minha convicção de algum modo, eu ajusto e vou embora. Mas o fato eu só posso trabalhar e pensar em algo que eu acredito que seja bom para o clube. Eu acho que para o clube, hoje, todo esforço tem que ser feito para a restauração administrativa e financeira. Se vai ser 4 anos, se vai ser 5 anos, assim, esse é o único caminho. A profissionalização, uma estrutura melhor, uma modernização e rigor, sim, com todo o cuidado que tem que ter, evidentemente, com o desempenho esportivo mínimo, transparência para a torcida entender que não é um plano, é um pacto. O que a gente está fazendo é um pacto entre interessados do Clube Vasco e para um plano de recuperação financeira. Foi assim que eu entrei. Na verdade, a minha atuação política é em relação a esse plano, o plano montado. A gente conversou, eu e Campelo, na época, então, assim, ele topou e realmente ele foi bancando o plano. Quando chegou no final do ano passado, e aí realmente quem está lá com a pressão no futebol, num clube grande como o Vasco, você sofre várias pressões, é natural e tudo mais. E o que acontece é que a gente começou a discutir, e esse balanço ele tira muita foto do motivo que eu saí. Né? Eu saí basicamente 31/12 ali, então esse balanço ele é a cara da situação, da discussão. Né? O orçamento ele foi. A gente tinha uma concentração de dívida no ano que vem, nesse ano, desculpa, 180 milhões de dívida. Por quê? Porque ano passado, como a Globo esticou 4 meses, basicamente, de 3, 4 meses, o pagamento, criou-se um gap no início do ano, se atrasou, e aí tem toda aquela discussão, e assim, tinha que se resolver isso. Além disso, o futebol estourou um pouco o orçamento que foi dado deles, e quando a gente tentou ali corrigir, entendeu-se que não era o momento, que era meio do ano, e aí, no meio do brasileiro, você corrigir o orçamento do futebol não é razoável. Só que a ideia sempre foi o seguinte: olha, tem um plano de 6 anos que tem que ser cumprido antes de tudo. Se agora não dá para ajustar, a gente vai ajustar no final do ano. Na minha opinião, era um plano factível, de ajuste pesado ali em alguns pontos do futebol. Então, por exemplo, o balanço do Vasco tem 90 milhões de gasto de folha de futebol. Mais ou menos 20 milhões são de jogadores que não estavam sendo usados. Assim, para mim, tinha que ter uma ação efetiva, firme ali. Além de outros gastos. Por quê? Porque, assim como o me perguntou, a visão sempre foi essa. Segura os custos, intervém quando tu tem que intervir numa crise, mas a gente vai manter o plano e vai, quando tiver a venda, você vai resolver o plano financeiro. Claro que isso é difícil, né? Claro que, assim, a gente de finanças talvez tenha uma compreensão melhor. Não, claro, pô. Tem que ter uma visão de longo prazo e tal, tudo. Mas não é tão fácil, principalmente para quem gera o futebol, e o Campelo acumulava, né? A pressão dele era muito maior. Então, assim, a gente divergiu quanto a isso, uma divergência conceitual, e aí foi um pouco aquela discussão: o futebol se paga. Respeito, mas, assim, eu realmente não acredito nisso. Assim, assim, o ponto é: se vende o Tales amanhã, se pagou. Se não vende o Tales, eu não penso em vamos fazer o plano se vender. Eu faço, vamos fazer o plano se não vender. Sim. Eu vou parar para o pior. Se vier o melhor, beleza. Essa foi a discussão. Tinha que se dar um ajuste, tinha que se fazer os ajustes. A gente fez o orçamento, teve uma discussão pesada. Ele ficou com algumas dúvidas, mas no fim, de fato, ele tomou a decisão que não dava para seguir nessa linha tão austera agora em 2020.
sem problema. Aí é aquilo que eu falei. Eu acho que se não seguir uma linha muito austera em 2020, dado o balanço que está agora em 19, é um risco para o clube. E, assim, eu não estou convencido que dá para correr esse risco e eu me senti não em condições mais de ajudar, por acreditar que a direção não era aquela que eu acho que faz bem para o clube e essa é a única direção. Então, a gente saiu numa boa, eu conversei com ele, me afastei e continuo acreditando tanto quanto antes, né? O Vasco reagiu muito rápido, com algum profissionalismo, e aí você vê, assim, o Vasco, há 23 meses antes de 31/12, era um Vasco com 9 mil sócios. O Vasco terminou o ano com 184 mil sócios. O Vasco, antes, tinha uma folha maior administrativa e profissionais com menor qualificação. Olha como... O Vasco tem um projeto de reforma São Januário aprovado, modelado, prestes aí para a CVM. Então, assim, o Vasco mudou muito. O Vasco mudou muito. O balanço, sem ressalva, da BDO. Então, assim, o Vasco fez um FDIC, sabe, inteligente, 20 milhões de ganho. Então, o Vasco mudou muito. Eu acho que essa é a única direção que tem que ter. E nessa linha, eu tenho tentado estabelecer um bom debate nessa campanha, que é para o vascaíno se aculturar para a solução do clube. A solução do clube, ela tem que ser uma solução debatida, porque um ponto para mim é o seguinte, o Vasco para mim nunca foi tão forte tão fraco. Ele mostrou sua força, ele está firme, mostrando como recupera rápido, mas eu tenho seríssimas dúvidas profissionais se o Vasco resiste a uma má gestão no próximo mandato, até porque o mundo está mudando, muito investidor está chegando, novos players estão vindo, não dá mais. Então, assim, para mim é o seguinte, a direção que o Vasco vai tomar, ele vai ser dada na próxima gestão. Então, até por isso, eu tenho procurado aglutinar pessoas com meu perfil profissional, e aí não estou dizendo que é melhor ou pior, é a solução que eu acredito. Tem muita pessoa, profissionais como eu, de várias... A gente está formando equipes para entrar no clube e está fazendo link com aquilo que você falou, discutindo com personalidades vascaínas, que é presidente de empresa, que é empresário, pessoas que também trazem experiência, trazem mercado financeiro para o clube, dentro de uma linha de que a gente tem que entrar e resolver o clube. Um dos pontos que tem que fazer é você preparar um FDIC à luz do que foi em dezembro para 60 milhões de dívida para 600. Então, na verdade, a ideia é pegar todo o civil trabalhista de 200 milhões, há um deságio que deve rolar uns 50%, e você entrar com 100 milhões e organizar a casa. E tem pessoas capazes de fazer isso, e a gente tenta obter recebíveis da Globo ou então de jogador futuro. Dá para fazer, a gente está discutindo tudo isso, ações de marketing e tudo mais, mas principalmente, a gente sabe como né? Não é só chegar e falar, meu marketing vai fazer. Quem é o cara de marketing que vai fazer? Quem é o cara, quem é o time que vai montar? Porque, no fim das coisas, é a competência profissional de quem está lá que vai resolver as coisas. E não qualquer outra coisa, entendeu? Então, é isso que a gente está formando, tentando trazer uma chapa que o vascaíno finalmente vote por convicção e não por exclusão. É isso. Bacana, agradecer. Todo mundo está mandando mensagem, o Pedro Henrique, o Rodrigo Bars, Jorge Henrique. Chegamos a 160 pessoas acompanhando. Lembrando que às 18 agora a gente tem mais uma live com o Gilmar Ferreira, jornalista, que vem falar sobre Vasco também, a terceira do dia. Fernando, é isso, né? Acho que tá de bom tamanho. O microfone, Fernando. Pô, rapaz, eu sempre esqueço isso. Bom, enfim. Adriano, eu queria agradecer a tua presença aqui. Cara, foi muito boa essa conversa aqui, muito, muito esclarecedora. Mas, enfim, na verdade, eu gostaria de ver você de volta ao clube aí, mais à frente aí. Acho que isso faz parte do perfil que os clubes, não só o Vasco da Gama, como os clubes do Rio estão precisando muito. E, de novo, todo mundo viu o que aconteceu ali no rival, né? Quando você coloca gente boa e todo mundo pensando na mesma direção, de uma forma coesa, as coisas vão andar, porque o futebol responde muito rápido, né? Então, obrigado pela presença aí. Para a gente foi um prazer poder ter contado com você aqui. Acho que foi muito positivo. E boa sorte aí nas possíveis novas incursões aí no Vasco futuro aí. Olha, Fernando, muito obrigado. Assim, de novo, é uma honra. Assim, o debate qualificado no futebol dessa natureza é raro, vocês sempre fazem isso. Me preocupo muito com o futebol, sim. Assim, quando a gente vai fazer analisando e fazer um planejamento, me assustei um pouquinho a direção do futebol brasileiro ano passado, né? Foram aqueles números que eu falei para vocês, aquilo
me preocupou. De longe, achava que tinha mais robustez em algumas trajetórias e, assim, me preocupa demais, né? Eu acho que o segmento futebol é muito importante para o país e eu acho que a profissionalização é o caminho e a transparência para tudo. No Vasco da Gama, sem dúvida, esse é o caminho, né? Eu acho que o caminho já começou, mas ainda dentro de uma guerra política impressionante, então, assim, isso atrapalhou demais. Mas aí você falou, que o vascaíno entenda duas coisas assim, que eu deixo como recado. A primeira delas é que agora é a hora de dar mais uma mensagem muito bonita ao Brasil, como foi em outubro. Que no meio de uma pandemia, com dificuldades financeiras, cada um respeite seus limites, mas que é a hora de abraçar o clube e dar uma mensagem poderosa, né? Que os outros reduzam o seu sócio-torcedor, mas que o vascaíno, de fato, abrace o clube e entenda que ele é o verdadeiro dono e ele exigindo, apoiando, como ele sempre fez. O vascaíno deu o CT para o Vasco, vai entrar na reforma de São Januário, já deu um estádio lá atrás, e a primeira mensagem é fechando que faça a renovação agora para manter um grande... Da recuperação do Vasco vai se você não só. Segundo, é que o Vasco, assim, como foi colocado e bem analisado por vocês, né? Você vê que a gente chegou aqui com uma visão muito semelhante, né? Profissionais são assim, bons profissionais fazem isso. A gente chegou e viu, o Vasco está no pântano mesmo, a situação ainda é muito complicada, e o que a gente tem que fazer quando tem um desafio, pelo menos para mim, é levantar a cabeça, ver como é que vai enfrentar e enfrentar. E eu acho isso, eu acredito nisso, com muito trabalho, com muito profissionalismo, muito na linha do que foi feito, sabe, sabendo esperar um pouco, mas eu acho que o Vasco em 3 anos, começando em 2021, recupera. Eu estou presumindo que os prejuízos não são muito grandes, são grandes, mas vão ser suportáveis nessa pandemia, com a venda do Thales Magno, por exemplo, e com alguma renovação do sócio. Então, presumindo isso, o Vasco em 2023 é capaz de chegar lá. Agora vai chegar lá com profissionais, com estrutura, com gestão, com capacidade, transparência e todo mundo junto, sabe? É assim que o Vasco vai chegar. Qualquer outro caminho é um caminho, sinceramente, que ele não é uma decisão coerente, racional e responsável. Qualquer outro caminho que não seja uma gestão profissional, ele é para ser feito só na arquibancada, porque ele não é uma decisão, é uma torcida. Você sabe que aquilo não tem nada por trás, você vai torcer para dar certo. E o vascaíno só tem que torcer na arquibancada. A gestão, a finança do clube, o futuro do clube, sabe, a imagem do clube, você não torce, você participa e você zela por ela. Então, eu só acho que tem que ter um cara com perfil financeiro lá dentro, evidentemente, se possível, que faça a transição para o mercado financeiro para o futuro e apoiado por profissionais assim, de primeira linha. Sempre foi isso que deu certo no mundo, é isso que vai dar certo no Vasco. Só precisa disso. O resto do clube é gigante, a torcida é apaixonada e a gente recupera. Novamente, foi um prazer enorme, uma honra estar com vocês aqui. Legal. Obrigado.